Sejam bem-vindos, alunos e alunas de CPEM, para esse novo ciclo que a gente vai começar agora, que é aprendendo os princípios básicos do processo penal com a aplicação na sua prova de Polícia Civil, tá certo? Hoje a gente vai começar com a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. A gente está realmente começando pela base do Código de Processo Penal. Uma coisa que eu sugiro a você nesse ciclo que a gente está começando agora é que você acompanhe essas aulas com o seu caderno, certo? O óbvio, minha gente, ele também precisa ser anotado. E eu acho que é uma forma que você vai ter de acompanhar essa aula de uma forma mais ativa, tá certo? Então, essas aulas, o nosso slide foi pensado de uma forma complementar. Você, aluno aí da sua casa, vai complementar essa aula comigo. No mínimo, pelo menos vai te ajudar a não querer dormir, tá certo? Apesar de que eu acho que do jeito que o CPEM planejou a sua aula, ela está bem dinâmica. Mas é também para que quando você for revisar, você tenha feito parte da construção do seu material e fique mais à vontade nos momentos mais importantes que são os de revisão, que antecederão sua prova, tá certo? Então vamos começar pelo inciso 1º, pelo parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Aqui está meu nome é a professora Maria Alex, esse aí é meu Instagram, caso vocês queiram me seguir na rede social ao lado. Mas vamos lá. O artigo 1º, ele vai falar o seguinte, que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, que é o CPP, ressalvados. E ele vai trazer 3 incisos com as exceções, ou seja, o Brasil vai sim ser regido pelo CPP, mas existem situações em que não é o CPP que vai reger naquele momento específico. Então, aí, o inciso 1, 2 e 3, que vão trazer os tratados de direito internacional, as prerrogativas de foro e os processos de justiça, de competência da justiça militar. Aí, minha gente, vejam bem, volta aqui para mim. Vê só. Esse parágrafo 1º, ele na verdade tem 5 incisos, e eu deixei a observação aí no slide de vocês. Acontece que o inciso 4º e o inciso 5, eles passaram por uma modificaçãozinha e perderam a validade. O que acontece? O nosso Código de Processo Penal, ele é anterior à nossa Constituição. E aquilo que está escrito, eu sequer vou ler aqui, no inciso 4, no inciso 5 e no parágrafo único, não tem mais validade, tá certo? Então, apesar de estar no seu Código de Processo Penal, para você o que importa é o que está escrito no inciso 1, 2 e 3. E a gente vai se aprofundar neles agora. Vejam só. O princípio da territorialidade é o princípio mais importante da nossa aula hoje. De longe. E ele tem, minha gente, um sinônimo. Como você é aluno de prova CESP, provavelmente, você tem que estar preparado para tudo, inclusive para o caos. Então, anota aí no seu caderno que o sinônimo de princípio da territorialidade é o locus regit actum. Professor, é só o que faltava. Eu agora tenho que saber latim. Minha gente, locus regit actum basicamente diz o seguinte: o local rege o ato. Quando a gente olha aí, que está o locus, cadê? Esse locus aqui lembra o quê? Local. Então, é o local onde o crime aconteceu é a lei desse local que vai reger a situação. Coloquei aí para vocês, o CPP consagra a adoção do princípio da territorialidade. Com isso, temos a aplicação da Lei Processual Penal Brasileira aos crimes aplicados em território nacional. E ele traz as ressalvas que a gente colocou aí para vocês. Coloquei para vocês, pessoal, esse destaque aqui, que é super importante, e ele basicamente explica o inciso 1 do parágrafo 1º. E ele diz assim: o Brasil aderiu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, podendo, portanto, entregar o autor do crime praticado em solo nacional, sendo espécie de jurisdição complementar brasileira. Aí vê só, minha gente.
Talvez agora você esteja muito confuso, você esteja querendo chorar, porque você vai lembrar que quando você estudou direito penal, o que foi que eles disseram para vocês? Não, porque a gente não extradita brasileiro, em direito constitucional eu também vi isso. E o direito penal, minha gente, vamos separar uma coisa na cabeça de vocês. Nessa aula a gente está começando uma fase nova. Uma coisa é o direito de punir, outra coisa é o direito que aplica o processo, o procedimento. Como eu vou punir alguém? Quando a gente está falando do princípio da territorialidade, que rege o direito processual penal, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele fez alguns acordos internacionais, ele concordou com alguns países que em situações específicas, em crimes específicos, ele ia permitir que aquela situação fosse regida pelo direito internacional e não por sua própria lei. É isso que diz o inciso 1º, que a gente já leu, e é isso que essa observação do parágrafo 5º, do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição diz. Tá certo? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ui. Oxente, Jesus amado. Então, essa primeira seção que vem no artigo 1º diz respeito à aplicação do CPP às normas de direito internacional. Tá certo? Minha gente, eu vou abrir agora para vocês o slide para que a gente olhe essas duas fotos. Nessa primeira foto aqui, eu trouxe para vocês a Embaixada dos Estados Unidos. Vou até botar aqui a Embaixada dos Estados Unidos em Recife. Nessa segunda imagem, eu trouxe para vocês a foto do embaixador. Esse cara aqui, ó. Ele é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Vamos lá. A gente precisa entender duas coisas muito importantes que provavelmente cairão na sua prova quando o assunto é essa aplicação das leis internacionais ao invés de aplicação do CPP. E existem duas pessoas que a sua prova vai tentar trazer para você para te confundir. Mas como você é aluno do CPM, você está preparado para tudo, inclusive para o caos. Então venham comigo aqui. Essas duas pessoas aqui, o agente diplomático e o agente consular, caso eles pratiquem algum crime aqui no Brasil, eles não vão ser regidos pelo CPP, com algumas diferenças. Agente diplomático é o exemplo desse cara que eu trouxe para vocês aí no slide, que é o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, vamos imaginar que essa aqui é a família dele, certo? E ele mora na embaixada, como uma dessas que eu trouxe para vocês no slide. E ele, a esposa, 2 filhos, um cachorro, todo mundo mora aqui. E ele está aqui para cumprir as relações internacionais, para fazer esse troca-troca aqui com o Brasil, representando o país dele. Ele está aqui simbolizando os Estados Unidos. Então, por esse motivo, o agente diplomático, que aqui, para ficar mais fácil, é o embaixador. Aqui, ó. Embaixador. Certo? Se ele cometer qualquer crime aqui no Brasil, ele não vai ser julgado pelo Código do Processo Penal. Ele vai ser julgado pela lei do país de onde ele é. Então, digamos que esse cara, digamos que o nome dele seja Kevin. Sei lá, Kevin. Bem, esse nome bem americano de filme. E esse Kevin, ele, sei lá, uma coisa bem leve. Ele pratica estupro contra uma funcionária brasileira da embaixada. Ou ele pratica estupro com a vizinha dele. Mesmo ele não tem nada a ver, seja um crime bem esdrúxulo, ele vai ser regido pela lei do país dele. Ele vai ser aqui do ZEUA, dos Estados Unidos. Certo? Não importa, ele pode atropelar alguém, ele pode esfaquear um cachorro, nada, absolutamente nada de errado que ele fizer pela nossa lei vai ser julgado pelo CPP, vai ser julgado pelas leis do país dele.
Diferente do diplomata, e eu vou até botar aqui, agente diplomático, vou botar aqui para vocês, ó, anotem aí, pode tudo. O agente consular, ele é diferente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar. O agente consular é como se ele fosse um pouquinho menos do que o embaixador. A gente tem poucos embaixadores e a gente tem vários agentes consulares. O agente consular, por exemplo, a gente tem um em cada embaixada que existe. Então, se a gente tem embaixada do Brasil em Recife, dos Estados Unidos, a gente tem embaixada dos Estados Unidos em Recife, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Brasília, cada uma dessas embaixadas vai ter um agente consular. Assim como ele, todos aqueles que trabalham na embaixada são agentes consulares. Por exemplo, se você vai tentar tirar um visto para ir para os Estados Unidos, quando você chega na embaixada, tem várias pessoas que estão trabalhando ali, que são americanas. Cada uma dessas pessoas se enquadra no que a gente chama de agente consular. O agente consular, ele vai ser julgado pela lei do país de onde ele é, nos crimes que tiverem relação com a função dele. Então, digamos que dentro da embaixada, a nossa amiga aqui, que é a Mary, certo? Que ela é americana. Mary Ann, sei lá, não tem americano. Digamos que essa nossa amiga seja agente consular, certo? Essa aqui. E ela tenha, por exemplo, roubado os telefones. Tinham vários iPhones lá dentro, que eram iPhones que pertenciam à embaixada e eram telefones que eram usados para o trabalho dela como agente consular. Digamos que ela tenha roubado esses telefones. Esses roubos têm a ver com a atividade que ela presta, tem a ver com o dia a dia dela como agente consular. Quem vai julgar esse roubo, esse furto, esse peculato, enfim, quem vai julgar esse crime que ela praticou é o país de onde ela é, os Estados Unidos da América, o nosso exemplo aqui. Agora, digamos... Eita, apaguei o nome da moça. Digamos que Mary Ann, em casa, tem esses dois filhos aqui, só que ela é cruel, ela é destemperada e ela tortura os filhos dela, certo? Ela pratica maus tratos contra essas duas crianças. E com o cachorro, que é uma lei diferente, que aqui vai ser a lei 9605, de 98. Mas, enfim, esses dois crimes de maus tratos não têm nada a ver com a atividade de Mary Ann como agente consular. Então, esses dois crimes de maus tratos vão ser punidos pelo Código Penal Brasileiro e pelo Código de Processo Penal. Tá certo, pessoal? Então, em resumo, diferente do agente diplomático, que pode tudo, o agente consular, nas atividades relacionadas com a função dele de agente consular, vai ser regido pela lei do país de onde ele é. Quando o crime, quando a situação criminal não tiver nada a ver com a atividade de agente consular, vai ser regido pelo Código Penal Brasileiro e pelo Código de Processo Penal. Tá certo, minha gente? Por favor, deixem bem organizadinho no caderno de vocês que existe o agente diplomático, que existe o agente consular e que a situação deles é diferente. Vamos voltar aqui para o slide. Aqui a gente colocou para vocês que os agentes diplomáticos não estão sujeitos à lei processual penal brasileira e que os agentes consulares, por sua vez, estão imunes à legislação nacional, apenas quando pratiquem infrações penais no exercício de suas funções. Vamos lá. Outras exceções ao princípio da territorialidade. Deixa eu ver aqui. Então, minha gente, veja bem, a gente tem outras duas exceções, e essas duas exceções vão ser um pouquinho mais fáceis de você lembrar. O inciso 2, ele vai trazer, o inciso 2 do parágrafo 1º, vai trazer algumas exceções que são o seguinte, e essa está bem dentro do dia a dia da gente. Algumas autoridades públicas possuem o que a gente chama de prerrogativa de foro, prerrogativa de função.
Digamos que o presidente da República, por exemplo, ele pratique um crime comum, ele mate a esposa dele. Então, digamos que, no exemplo, o presidente Jair Bolsonaro mata a esposa dele, Michele. Esse crime é o que a gente chama de crime comum. É um crime que está lá escrito no Código Penal brasileiro, qualquer pessoa pode cometer. Diferente das outras pessoas que, se matarem alguém, vão ser regidas pela letra fria do que está no Código de Processo Penal, uma autoridade que, com prerrogativa de foro, como é o caso do presidente da República, nesses casos, vai ser julgada pelo STF. E ela não vai ser julgada pelo CPP, ela vai ser julgada pela legislação ali do próprio Senado, pelo procedimento que vai estar no próprio Senado, tá certo? Vamos lá ao exemplo do que seria uma situação desse inciso 2, que fala das autoridades e desse foro de prerrogativa que elas têm. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é uma das pessoas a quem a Constituição e também o Código do Processo Penal mencionam que tem um foro diferente, um foro que a gente chama de privilegiado, uma prerrogativa. Se ele cometer um crime, por exemplo, de homicídio, se ele mata a esposa dele, a Michele Bolsonaro, caso isso aconteça, ele não vai ser julgado friamente dentro do procedimento que está no CPP. Na verdade, pessoal, ele vai ser julgado pelo STF. E o rito que vai ser seguido no STF é um rito diferente do que está no CPP. Caso fosse um crime de responsabilidade, ele seria julgado no Senado. E não é da mesma forma que está no CPP. Assim como ele, por exemplo, um ministro que tivesse cometido crime com ele. Caso fosse, por exemplo, um governador, o rito é um pouquinho diferente. Caso seja um senador, o rito é diferente. Isso vai ser visto por vocês na aula constitucional. Mas o que é importante é que vocês entendam que, no inciso 2, o que fica dito no Código de Processo Penal é que algumas autoridades diferentes, a elas não será aplicado o CPP. Tá certo, minha gente? A outra exceção que o Código de Processo Penal traz, no seu inciso 3º, é a questão dos crimes militares. Existe, às vezes é muito difícil, a gente não tem esse contato, existe o Código Penal e existe o Código Penal Militar. Do mesmo jeito que existe o CPP e existe o CPM, o Código do Processo Militar, tá certo? Em situações específicas de crime militar, por óbvio, o processo vai ser um processo militar. E ele é diferente em algumas coisas do Código do Processo Penal. Então, quando for situação de militar, também não vai ser aplicado o Código do Processo Penal que a gente tem, que é o que você usa aí para estudar, que é o que você, quando for policial civil, quando você for agente, quando você for investigador, escrivão, enfim, o que você vai usar no seu dia a dia, tá certo? Então, eles são diferentes. Vamos agora dar continuidade aqui nos slides e lembrar do seguinte, minha gente. A gente vai ver, e vocês vão ver comigo também, as leis penais especiais. A gente tem a lei de drogas, a gente tem a lei da Maria da Penha, a lei de desarmamento. E elas são especiais por quê? Porque elas tratam de assuntos mais restritos. Elas tratam de assuntos tão importantes que precisaram de leis só para elas. Então, por exemplo, a gente vai ver nas próximas aulas o inquérito policial. O inquérito policial, ele é de um jeito na regra geral, e a regra geral está no CPP, e ele tem algumas especificidades, por exemplo, na lei de drogas. A gente vai ver que na lei no CPP o prazo do inquérito é 1. Na lei de drogas é outro prazo. Agora, quando a lei especial ela for silente, quando ela não trouxer nada, eu já sei que eu vou aplicar o CPP. E mesmo em situações como essas que a gente falou da lei de drogas, que vem ali alguma coisa específica falando de processo penal, vai acontecer do Código de Processo Penal ser subsidiário. Ou seja, quando eu não estiver usando aquela coisa específica da lei especial subsidiariamente, ou quando ela for vaga, eu posso usar o Código de Processo Penal. Tá certo? Quem pode o mais, pode o menos. Vamos lá, minha gente, em nome de Jesus. Agora eu vou com vocês e estejam preparados. A gente vai
responder questão. Tá certo? O seguinte, olha, respire. Se for o caso, você dá pausa aí, toma uma água. Tá certo? Não chora antes, chora durante. E a gente vai começar agora. Vamos lá. Eu coloquei aí para vocês 5 alternativas. Você pode dar pausa agora e fazer aí sozinho, ou você me espera e a gente vai lendo junto. Você tem essas duas opções. Se quiser dar pausa, dê agora, meu patrão. Mas vamos junto aí. Deixa eu... São 5 questões pensadas bem direitinho no estilo de prova de vocês. Vamos lá. Em relação à aplicação da lei no espaço, vigora o princípio da absoluta territorialidade e da lei processual penal. Pessoal, tem esse absoluta aqui. Foco na professora de vocês. Professora, em nenhum momento a senhora falou que o princípio da territorialidade ele era absoluto. Que aula deficiente é essa em nome de Jesus? Não é isso, minha gente. É o seguinte, a CESP trouxe aí nesse concurso, que foi um concurso para juiz de 2012, esse nome absoluta, certo? Ela trouxe que a gente adota o princípio da absoluta territorialidade. E não foi a primeira vez. Ela também, em 2014 e 2018, em concursos de polícia civil, trouxe o mesmo nome. Não quer dizer que se ela tivesse trazido só territorialidade, estivesse errado, certo? Mas quando ela trouxer absoluta territorialidade, vai estar, pessoal, correto. A gente, de fato, adota o princípio da absoluta territorialidade, na lei processual penal. E vamos aqui para mim. Vocês estão lembrados de qual é o sinônimo do princípio da territorialidade, né, minha gente? Eu tenho a mais absoluta certeza que vocês estão lembrados que o sinônimo é tempo regiactum. Tá certo, minha gente? Não precisa falar bonito. Você pode falar tempus regite actum. Só lembre dele, tá certo? Vamos lá. Questão 2 aqui. Aplicam-se às normas processuais penais o princípio da extraterritorialidade, visto que são consideradas extensão do território nacional as embarcações e aeronaves públicas a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Pelo amor de Deus, minha gente. Olhem, vamos voltar, veja. Aqui está falando extraterritorialidade. Se você é um excelente aluno de direito penal, pode até ser que você quisesse botar isso aqui correto, mas a gente está falando de processo penal, e o processo penal não é extraterritorialidade, é, como a gente viu, territorialidade. Então, pessoal, essa questão aqui está errada. E veja mesmo, é tudo CESP. Às vezes a pessoa nas carreiras, no desespero, achando que sabe muito das coisas, passa direto e marca como certo um negócio desse, porque vai confundir com os pensamentos que tem de penal, e não é o caso. Vamos agora para essa terceira alternativa. As sedes diplomáticas e consulares são consideradas território estrangeiro e, por esse motivo, não se aplicam às leis processuais penais brasileiras, aos delitos perpetrados no interior de suas dependências. Verdadeiro ou falso? Veja só, minha gente. Às vezes a gente já assistiu um filme, certo? Às vezes a gente já assistiu um seriado, onde a pessoa está, por exemplo... Se a gente for pegar um filme que muita gente gosta, aquele do Agente Bourne, sei lá, o Bourne, que tem um filme. Que esse homem está praticando os crimes e tudo mais, e o povo está todo mundo querendo matar ele. Aí ele vai e entra numa embaixada para ninguém pegar ele. Ou então a gente está, geralmente, numa situação em que tem uma pessoa, um fugitivo de crime político, de crime qualquer que seja. E essa pessoa entra na embaixada. Tem-se uma ideia errada de que a embaixada ela é território do país que ela representa. E isso não é verdade. A embaixada dos Estados Unidos em Recife, ela é território do Brasil. Ela é território brasileiro.
Tá certo, pessoal? Então é o seguinte, não é porque se houver um assassinato lá, se alguém matar outra pessoa dentro da embaixada, se dentro da embaixada acontece um estupro, se dentro da embaixada tá rolando tráfico de drogas, quem vai fazer o julgamento desses crimes, a não ser que seja um crime perpetrado por um embaixador, quem vai julgar isso é a gente, é o Brasil. Então não fiquem com essa ideia de filme que, meu Deus, a embaixada é um pedaço dos Estados Unidos aqui, a embaixada é um pedaço da Espanha aqui dentro. Não, minha gente. A embaixada, ela é um prédio muito legal, a gente não tem jurisdição sobre ele, mas ele é território nosso. Eu não posso, talvez lá dentro não se aplique a lei de licitação. Talvez lá dentro, quando o pessoal vai, digamos que dois japoneses se casam no Brasil, mas querem registrar na embaixada japonesa o casamento deles, como acontece com o nosso país afora, pode ser que a nossa lei de casamento não seja a lei de regência sobre os casamentos que são feitos lá dentro, por exemplo. Mas isso não quer dizer que o nosso Código de Processo Penal não é aplicado ao que esteja acontecendo ali dentro de crime. Então, vamos voltar para a questão de vocês. Aqui, está dizendo o seguinte, as sedes diplomáticas são consideradas território estrangeiro. É não, meu patrão. É não, viu? Isso aqui veio para pegar o besta. Mas você é aluno CPEM, você está preparado para tudo, inclusive para o caos. Então, essa questão está aqui, errada. Vamos para a quarta questãozinha. A Lei Processual Penal tem aplicação aos processos em trâmite no território brasileiro. Contudo, uma hipótese de exclusão da jurisdição pátria é a imunidade dos agentes diplomáticos e seus familiares que com eles vivam. Vamos lá. Quando eu dei o exemplo para vocês que eu desenhei a família aqui no quadro, eu falei que o agente diplomático, ele é imune. Uma coisa que eu estava esperando a gente chegar nesse momento da questão. Os familiares dele, minha gente, por mais absurdo que pareça, também são imunes. Então, se a esposa do Kevin, se a Marianne resolve matar um cachorro aqui de facada e praticar esse crime de maus tratos qualificado pela morte do cachorro, ela vai responder ou não pela lei do país de que ela é. Digamos que o filho, o adolescente desse Kevin esteja com um cão no couro, resolva pegar a Maserati dele e atropelar crianças que estavam saindo do orfanato e mata 12 crianças atropeladas, porque ele estava louco de cocaína e cachaça. Esse menino não vai responder pelo Código Penal Brasileiro e muito menos ser julgado no procedimento do CPP, porque a família imediata do chefe diplomático, do embaixador, ela tem a mesma imunidade que ele. Aí você fica, minha gente, isso é um absurdo. Olha, eu também acho que é um absurdo. Na minha humilde opinião, também é um absurdo. Mas os concursos não estão preocupados se eu ou você achamos uma coisa justa ou injusta, certo ou errado. O que vale aqui, para a lei, o agente diplomático, junto com seus familiares imediatos, que com ele convivam, também tem essa imunidade. Diferente de quem? Diferente do agente consular. O agente consular, ele é pouca bosta, ele pode menos, entendeu? Então, para ele só valeria se fosse atividades no exercício da função de agente consular e mesmo assim não passa para a família. Então, minha gente, quando a gente volta aqui, a gente já sabe que esse aqui, contudo, o imposto de exclusão de jurisdição pátria é a imunidade dos agentes diplomáticos e seus familiares que com eles vivam. E essa questão está correta. E por último, a gente tem que o homem flagrado dirigindo veículo automotor sob embriaguez intensa não pode ser preso nem processado no Brasil, caso se comprove a sua condição de diplomata de outro país, em exercício no país. Em exercício no país. Verdadeiro. E só uma última observação nessas questões, minha gente. Em exercício no país. É importante porque, veja bem, digamos que o embaixador dos Estados Unidos no México resolve vir tirar férias no Brasil. Ele é embaixador no México, podia ser na Bolívia, podia ser em Cuba, podia ser na casa de onde ele quiser ser, não importa. Se ele veio passar férias no Brasil, ou se ele por acaso está no Brasil por algum motivo,
que não tem nada a ver com o fato dele ser embaixador no Brasil, se ele, por acaso, sei lá, tá de férias e mata uma pessoa, é completamente diferente, tá certo? E ele vai ser julgado, sim, pela lei brasileira. Agora, caso esse embaixador seja embaixador no Brasil, esteja em exercício da atividade diplomática no Brasil, aí sim, é como diz a nossa questão aqui, ó, e ele não vai ser processado pela lei do Código Penal brasileiro. Tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. A gente agora vai encerrar essa aula, dá tempo para você tomar um café, você tomar uma água e a gente já chega, tá bom?